bem com você? Eu me chamo Mirella, estou concluindo o curso de Geografia na UEPB e vim falar um pouquinho sobre o assunto de crescimento populacional. Ele é um assunto que cai bastante no Enem e eu acho que eu trouxe uma coisa mais resumida para você entender melhor sobre esse assunto. Quando a gente está falando de crescimento populacional, a gente está falando sobre como ele pode diferenciar e mudar a sociedade a qual nós vivemos, certo? Diversos fatores são incluídos e existem dois indicadores responsáveis pelo crescimento populacional. Os indicadores demográficos, que são esses aqui, a qual eu vou falar um pouco mais aprofundado, e os indicadores socioeconômicos, que são esses aqui, que eu também vou aprofundar mais com vocês, tá? Quando a gente fala sobre crescimento populacional, nós precisamos entender que ele está diretamente ligado com o crescimento demográfico. Ou seja, o crescimento demográfico ele vai nos fazer entender melhor como as dinâmicas e processos populacionais eles acontecem e por que eles acontecem. O crescimento demográfico ele é dividido em dois fatores: o crescimento vegetativo mais a migração, tá? Esse crescimento vegetativo ele é dividido em duas taxas: a de natalidade e a de mortalidade. E aí se faz necessário a gente entender como é o cálculo dessa taxa, tá? A taxa de natalidade ela vai ser somado quantos nascimentos tiveram vezes 1000 dividido pela população total daquela determinada cidade, daquele determinado país ou independente da região que seja. A taxa de mortalidade é da mesma forma, porém, no lugar de ser o número de nascimentos, é o número de óbitos que tiveram naquele determinado ano, tá? E aí, quando a gente calcula os dois, a gente faz a continha, né? Taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade e assim teremos o número de crescimento vegetativo, tá? Quando a gente calcula essa taxa de crescimento vegetativo, a gente vai para a migração, tá? E aí a migração, ela é dividida em dois fatores: a imigração, que é a chegada de pessoas, e a emigração, que é a saída de pessoas. E aí, para a gente calcular, por fim, o crescimento demográfico, a gente vai fazer o seguinte: crescimento demográfico, ele vai ser igual ao resultado que deu a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, mais, aí você vai colocar entre parênteses lá, por exemplo, a taxa de imigração, que é a quantidade de pessoas que entrou, menos a quantidade de pessoas que saiu, e aí sim você vai obter a taxa de crescimento demográfico, tá? Outro fator muito importante para os indicadores demográficos seria o quê? A população absoluta. E aí você pode se dizer: professora, mas eu confundo um pouco sobre a população absoluta e a população relativa. Mas aí eu trouxe aqui algo bem facinho para vocês, rapidinho, para que vocês entendam melhor. Quando a gente está falando sobre população absoluta, nós estamos falando sobre o número de habitantes brutos naquele determinado local. Por exemplo, Campina Grande, segundo o IBGE, tem 385.213 pessoas na cidade, tá? De acordo com o último censo. E aí, esse é a população absoluta de Campina. Quando a gente trata de população relativa, é o número de habitantes que existe por quilômetros quadrados. Claro que a gente sabe que nem sempre esse número ele vai dar exatamente aquela quantidade de pessoas por quilômetros quadrados, mas isso é uma média, tá? E como eu falei de Campina, na questão da população absoluta, na população relativa seria o seguinte: existem 648 pessoas por quilômetros quadrados, tá? Outro fator muito importante para os indicadores demográficos seria a taxa de fecundidade. O que seria essa taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade é a taxa de filhos por mulheres. Essa taxa ela pode ser inclusa por pessoas de 15 a 45 anos. E aí, por que essa média, né, de 15 a 45 anos? Porque é o número mais cientificamente provado que as mulheres estão no período de fecundidade, de ter filhos. Claro que você pode dizer: mas eu conheço uma pessoa que teve um filho com 12, 13 anos. Ou também você pode falar: mas eu conheço uma pessoa que teve filho com 50 anos. Claro que isso pode acontecer, mas a gente não pode dizer que isso
cientificamente provado que todas as mulheres com 12 anos elas podem ter filhos, ou todas com 50 anos vão ter filhos. Então isso aí é só mais uma questão biológica. E é como a gente está falando cientificamente, então é de 15 a 45 anos, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os fatores socioeconômicos. Os fatores socioeconômicos, eles estão diretamente ligados com a qualidade de vida, com o bom desenvolvimento daquele determinado local, daquele determinado país, tá? Então, quando a gente fala sobre indicadores socioeconômicos, nós estamos falando especificamente desses fatores aqui, tá? Quando a gente fala sobre expectativa de vida, o que é a expectativa de vida? Ela pode ocasionar e trazer, né, índices e números para comprovar os indicadores socioeconômicos. A expectativa de vida está ligada diretamente à média de vida da população, ou seja, quantos anos é a média de vida daquelas pessoas. Por exemplo, se a média é de 70 anos, 40 anos, 100 anos, e aí, diante dessa média, nós vamos entender se aquela determinado país, vamos dizer desse jeito, tem uma boa qualidade de vida, tem uma boa educação, uma boa saúde, se ele fornece esses fatores para as pessoas que moram ali, tá? Outro fator também que devemos considerar é a mortalidade infantil. O que seria a mortalidade infantil e por que ele tem a ver com esses fatores de crescimento populacional? A mortalidade infantil é nada mais, nada menos que o óbito de crianças até 1 ano de idade. E aí a gente sabe que não é uma coisa muito comum que as crianças morram até 1 ano de idade. É nessa fase que as crianças estão em desenvolvimento e se elas estão morrendo, é devido a alguma coisa, muitas vezes por precarização, por falta de alimento ou diversos outros fatores que não vamos nos prolongar. E aí, o que isso determina? Quanto maior o número de mortalidade infantil, menor o índice de desenvolvimento daquele lugar, certo? Ou seja, a qualidade de vida daquele local não é tão boa assim, tá? Quando a gente fala também sobre renda per capita, renda per capita nada que apenas o índice que se calcula de acordo com o PIB, o Produto Interno Bruto, que ele soma, na verdade, todas as riquezas produzidas por determinada nação durante um período de 1 ano, tá? Ou seja, ele soma a quantidade de riquezas e divide pelo número de população ou pelo número de pessoas que existem naquele determinado lugar. E aí isso pode acontecer, claro, de pessoas receberem mais e pessoas receberem menos, porque isso aí realmente acontece, né? E aí não é uma questão que a gente possa rever aqui, porque não nos condiz. Mas claro que vai existir pessoas que recebem mais e pessoas que nem recebem, né, aquela quantidade mínima de salário que é estabelecida. Mas isso aí são outros fatores. Quando a gente fala sobre taxa de escolaridade, o que seria essa taxa de escolaridade? É o tempo médio de estudo daquela população. E por que isso está diretamente influenciando os indicadores socioeconômicos? Porque quanto mais tempo as pessoas elas passam na escola, quanto mais as pessoas têm acesso à educação, mais informações elas vão ter, mais acesso à tecnologia elas vão ter, e isso aí vai tudo no âmbito geral fortalecer e aumentar o nível de desenvolvimento daquele determinado país, tá? Ou seja, enquanto mais estudo, mais informação, mais acesso à tecnologia e mais novas transformações, né? Os salários também vão ser melhores, dentre diversos outros problemas e soluções também. Por fim, o IDH. O que seria esse IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele é a soma de todos esses fatores aqui socioeconômicos que vão determinar se aquele país ele tem um bom IDH ou se ele tem um ruim, né, um ruim percentual, de acordo com a lista que a gente tem aí de IDH no mundo. Tá? Esse foi um pouquinho do que eu trouxe para vocês, resumidamente, para que vocês pudessem entender um pouquinho sobre o crescimento populacional, já que ele é um assunto que cai sim no Enem, tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Qualquer coisa, só falar. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Espero que realmente vocês tenham entendido. Um grande abraço e boa sorte!